Eu dei um orçamento recente em uma instalação elétrica. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. E como de costume, eu sugeri uma marca top de mercado e duas marcas intermediárias para o cliente. Visitem nossos canais Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu tenho por hábito dar essas sugestões, tá? Essas sugestões, porque uma marca top ou duas intermediárias conhecidas pelos profissionais da elétricas vai manter o nível de segurança da instalação elétrica. E é justamente por isso que eu normalmente recomendo, tá? Independente do tamanho da instalação ou do poder aquisitivo da pessoa. Eu falo para ela, olha, tem a marca A, tem a marca B e tem a marca C, tá? A melhor é essa, mas eu sei que é mais cara, então você pode, se você preferir, escolher uma dessas duas aqui, tá? Que a sua instalação vai ficar dentro do que a gente precisa, para que ela fique segura, né? E com qualidade e eficiência. Então, eu passei essa dica para o cliente, ele falou, não, pode deixar que como você já deu as referências, eu vou comprar exatamente o que você pediu, tá? Essas sugestões que eu dou, ela é baseada no quê, tá? Em testes que eu fiz, mesmo marcas tops de mercado, eu tenho por hábito pegar um disjuntor de uma marca top de mercado, um disjuntor caro, e estressar esse disjuntor em todas as possibilidades que possa acontecer em uma instalação elétrica. É claro que esse teste que eu faço, ele não tem nada a ver com o teste que a empresa fabricante faz. Só que é o teste mais real que existe, porque ele está dentro de uma instalação, dentro de um circuito, onde eu posso simular vários acontecimentos. Um deles é curto-circuito e aquecimentos nos fios e cabos, tá? Normalmente eu fecho um curto-circuito no circuito e eu vou observar comportamentos daquele disjuntor. Como assim, Davi, você dá um curto-circuito? Bom, se o disjuntor está lá, tem que proteger o meu circuito e eu dou um curto-circuito e ele não desarma, uma vez que ele foi bem dimensionado, que era para ele desarmar, alguma coisa está errada nesse disjuntor. Se de repente eu pego os fios e cabos do meu circuito e elevo a uma temperatura a mais de 70 graus, tá? Vamos supor que eu consigo elevar um fio de cobre a 100 graus e o meu disjuntor não dá sinal de vida, certamente alguma coisa não está correta com esses disjuntores. São testes básicos que eu faço, não são testes cientificamente comprovados, mas eu tenho por hábito fazer isso e em todos os testes que eu fiz, os disjuntores que normalmente eu sugiro passaram nesses testes básicos, tá? E é simplesmente por isso que eu indico. Tá? Eu não iria indicar um disjuntor, mesmo que seja de marca famosa, uma vez que ele não passou em testes básicos com equipamentos rudimentares, porque as empresas que fabricam esses equipamentos, esses disjuntores, têm equipamentos tecnológicos. Então, se nos meus equipamentos rudimentares não passar no teste, certamente nesses equipamentos tecnológicos também não passariam. Tá? Só que aí, eu dei a lista de disjuntores para o cliente e ele me apareceu lá com outras duas marcas, tá? Quando eu falo assim A, B e C, tá? É só para termos referência. Mas poderia ser A, B e B, tá? Poderia ser A e B.
Normalmente, quando eu falo em A, eu estou falando de top de mercado. Quando eu estou falando de B, eu estou falando de um intermediário conceituado. E também posso estar falando de um C que acaba sendo melhor, tá, do que o D e o E que nós vamos encontrar no mercado. A lista de disjuntores, se nós formos classificar de acordo com o alfabeto, seria até Z, tá? Infelizmente, nós temos muitos disjuntores no mercado que acaba entrando aí sem ser normatizado, tá? Sem ser avaliado pelos órgãos competentes. E as pessoas acabam comprando, como foi o caso desse cliente, disjuntores D e E, não normatizado, sem referências de mercado, porque o vendedor falou para ele que era mais barato do que o C aqui, tá? Se nós formos colocar um valor monetário, eu vou colocar um valor aqui monetário só para vocês terem uma referência, tá? Esse aqui R$5, esse R$7, esse R$15, tá? Olha aqui, esse aqui já é 5. Então esse aqui saiu por R$3,50, tá? E esse outro aqui saiu por 3. É só como referência para vocês verem que tem uma margem de diferença no preço, tá? Quando a pessoa quer revender disjuntores no Brasil. É claro que eu estou falando preços simbólicos, tá? Então, esses dois aqui, certamente, cada um deles custou a metade de preço do preço desse aqui. Então, eu falei para o cliente, eu falei, olha, eu sugeri para você comprar um top de mercado ou 2 intermediários. Você me comprou aqui disjuntores que eu normalmente não instalo. Ou seja, eu não trabalho com esse tipo de disjuntor. Ah, mas eu já comprei. Eu falei, não, infelizmente você comprou. Você recebeu uma lista. Se você tivesse falado para mim, eu encontrei mais barato, posso comprar? Certamente eu ia falar que não. Eu poderia até falar uma outra marca aqui, além dessas 3, tá? Que não seja ser tão ruim igual a grande maioria que eu tenho encontrado aí nas lojas de materiais elétricos e materiais para construção, tá? Eles montam um stand lá bonito, enfeita, com cores que chamam a atenção, só que está cheio de porcarias à venda. Ou seja, se você não conhece, tá? Normalmente a maioria dos clientes, dos consumidores, não faz ideia do que é, para que serve e como funciona. Normalmente quem frequenta os nossos canais há um bom período já tem um monte de informação a respeito de disjuntores bons e disjuntores ruins. E é por isso que sempre eu peço aos participantes do canal, consulte um profissional da eletricidade, tá? Eu já fiz um vídeo aí no canal em que eu falo que quando você consulta um médico, você está consultando ele porque você tem uma suspeita ou está doente. Então, quando você consulta um profissional da eletricidade, tá? Você tem suspeita que pode se enganar ou pode ser enganado, tá? Principalmente por não conhecer, tá? Não é todo mundo que tem informações sobre disjuntores, e é exatamente por isso que a grande maioria dos clientes que eu tenho conversado vai lá e compra o mais barato, porque alguém fala para ele que é tudo igual. Se você frequenta os nossos canais há muito tempo, você sabe que não são iguais. Quando eu sugiro uma top e 2 intermediárias, é justamente porque eu quero evitar de você perder dinheiro comprando as outras marcas estranhas. Porque certamente essa instalação que o cliente não comprou, que eu solicitei, certamente eu não farei a instalação, eu não dou sequência ao trabalho, tá? Ou, na pior das hipóteses, o quadro fica sem disjuntores e a justificativa do porquê eu não instalei disjuntores naquele quadro, tá? Se ele comprar o que está na lista, eu instalo. Caso contrário, eu não finalizo. Isso se eu já tiver começado a instalação. Muitas vezes eu opto por ter em mãos a maioria dos materiais antes de começar a instalação, porque eu já vi situação
de eu querer ajudar, né, o cliente, agilizar para o cliente, depois ele me chegar com fio de quinta categoria, disjuntor de quinta categoria e componentes de quinta categoria e pedir para finalizar a instalação com aquele material. O principal objetivo desse vídeo é pedir aos participantes, sempre que você tem a sugestão de um profissional, tá? Se um médico pede para você tomar um anti-inflamatório, não adianta você tomar um remédio para dor de barriga ou para dor de cabeça. São remédios? São, mas não vai resolver o principal problema que você tem. Então, quando um profissional da elétrica chegar para você e dar uma sugestão, fala, cara, ó, tem o top de mercado, mas tem esse aqui que é bonzinho e tem esse aqui que é menos ruim. Então, você me compra um desses três que eu vou fazer de tudo para qualidade, segurança, eficiência e conta no final do mês vir dentro do que atende a nossa instalação elétrica. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha, porque é esse joinha e o seu compartilhamento que vai fazer com que esse tipo de informação chegue nas pessoas que mais precisam dela. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.